Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor mais uma vez, com mais força, porque aquele parece que foi... Se fosse até para a irmã Amanda, ainda estava bem xoxo. Como foi para Cristo, né? Ficou mais xoxo ainda. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns versículos da palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo de número 28, e o versículo 18. Tem alguns avisos aqui, mas eu vou deixar para dar esses avisos no final do culto. De antemão, não sou eu que vou pregar não, viu? Fique em paz. E não sou eu que vou parar com eles. Parar com eles. Glória a Deus. Os irmãos continuem orando pela vida do apóstolo, pela vida do pastor Plínio. Eles estão ali em missão de São Paulo. Segunda-feira eles já vão estar aqui. Os irmãos foram ministrar ali nesse final de semana, na cidade de Taubaté, ali na igreja do pastor Alisson. Quem conhece o pastor Alisson aqui? Levante a mão. Amém. Bênção de Deus, o pastor Alisson. Então os irmãos estão ali ministrando ali, então vocês estejam cobrindo eles em oração. Amanhã também nós temos o nosso culto de cobertura, né? E tem sido uma benção esse culto de cobertura. E ele está assim, né, destinado para os líderes e também para os faminhas. Quem são os faminhas? Aqueles que querem estar aonde Jesus está. Jesus, ele saía pregando o evangelho e tinha uma galera aqui atrás dele. Onde ele ia, o povo estava atrás. Era a ponto que Jesus um dia disse: rapaz, não fica trabalhando não, vocês estão atrás de mim só porque eu dei pão a vocês para comer. Mas para com isso. Que não é o caso de muitos aqui, amém? Que verdadeiramente você está presente porque você quer estar na presença de Deus, amém? Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome porém daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Louvado seja Deus. Esse foi um momento da vida de Jacó bastante conturbado, aonde Jacó ele saiu de sua casa fugido, porque ele enganou seu irmão e enganou também o seu pai para obter o direito. Primeiro ele enganou o irmão para ter o direito de ser primogênito, e depois ele enganou o pai para receber as bênçãos do primogênito. E quando seu irmão descobriu que não havia restado nada para ele, o irmão disse: não é de fato que o nome dele é Jacó? Pois é, eu vou matar ele, que ele me enganou. E Esaú, ele ficou muito irado e contrariado, e ele disse que ia tirar a vida de Jacó. E Rebeca, não é a minha filha, Rebeca, a mulher de Isaac, Rebeca, ela chamou a Jacó e disse: foge, porque Esaú está muito irado, e se ele te encontrar, ele vai tirar a tua vida. Foge, vai para a casa do meu irmão e fica por lá. Então Jacó sai da casa de seu pai sem levar nada daquilo que ele usurpou. Porque tudo aquilo que você constrói fora da vontade de Deus
Deus tira de você. Porque Deus, Ele não quer que você tenha aquilo que Ele não construiu. Ele quer que você tenha aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele reservou para você. É isso que Deus quer que você tenha. Então aquilo que você adquire por passar por cima de pessoas, enganar pessoas, mentir para ter, isso Deus tira de você. Deus quer que você tenha o que Ele quer te dar. Então agora Jacó chega em uma situação onde ele não tem nada. Como muitos dizem, ele só tinha o dia e a noite. E ele estava tão desesperado, Tamires, que ele pegou uma pedra. Imagina só, eu tenho um travesseiro lá em casa, que ele é até bom, e eu já me sinto desconfortável em dormir com ele. Agora imagina o cara dormir sobre uma pedra. Botar a cabeça em cima de uma pedra para dormir. É sinal de que ele estava tão mal que a pedra para ele virou um lugar macio. Porque quando a pessoa está angustiada, quando a pessoa está desesperada, ela não se importa com nada, Keila. Para ela tudo está bom. Vem cá, você estava pregando hoje sobre isso? Foi porque eu estou pregando e você está aqui balançando a cabeça uma para a outra? Então Deus está falando nesse lugar. Amém? E ele se encontra naquela situação. Mas uma coisa é entendido, quando Deus ele tem um plano na vida do homem, Deus não se esquece desse homem. Por mais que ele corra, por mais que ele vá para um lado para outro, Deus prepara o momento certo para pegar ele e trazer de volta para dentro do seu plano. Jacó fugia para a casa do seu tio, achando tão somente que ele estava fugindo de Esaú. Não, ele não estava fugindo de Esaú. Simplesmente ele estava correndo para que se cumprisse na vida de Jacó a vontade de Deus. Porque naquele lugar, a Bíblia vai dizer que Deus ele abre, dá uma visão a Jacó. Jacó naquele dia ele dorme e sonha, e ele vê o céu aberto, e ele vê uma escada que dava da terra para o céu. E a Bíblia vai dizer que anjos subia e anjos descia. E Jacó, ao ter aquela visão, quando ele acordou, eu acredito que ele acordou cheio da presença de Deus, e ele disse: certamente Deus está neste lugar. E o que ele fez? Ele pegou azeite e desceu sobre aquela pedra. Tudo que ele tinha era azeite, e o azeite ele derramou sobre aquele lugar. Ô pastor Jair, tu está querendo falar a respeito de quê mesmo? Todos que se encontram com Deus tem que dar algo para ele. Eu não encontro dentro da Bíblia nenhum personagem, nenhum dos profetas, nenhum das pessoas a quem Deus usou, que teve um encontro com Deus e não deu nada para o Senhor. Manoá, depois que recebeu a palavra de que ele teria um filho, que sua esposa daria luz a um filho, ele ofereceu sacrifício. Eu já falei, Gideão também ofereceu sacrifício para o Senhor. E todos que se encontrou com Deus ofereceu sacrifício para o Senhor. Mas Jacó só tinha azeite, e o azeite que ele tinha, isso ele deu. Mas ele disse: ó Deus, é o seguinte, eu vou agora para a casa do meu tio, mas eu pretendo voltar para a casa do meu pai. E se eu em paz voltar para a casa do meu pai, e se o Senhor naquela terra me dá pão para comer, veste para vestir, certamente tu serás o meu Deus, e tudo que eu conquistar naquele lugar, eu darei o dízimo. E a gente sabe que Deus enriqueceu e engrandeceu Jacó na casa de Labão, ainda que ele foi enganado 10 vezes para ele pagar o que ele fez. Deus engrandeceu ele naquele lugar, e ele voltou daquele lugar, e a primeira coisa que ele fez foi devolver a Deus tudo o que ele havia prometido. Ou seja, não é meu, para Deus tem que voltar. Eu vejo muita gente batendo a cabeça e quebrando a cara por causa disso, irmão. Por que Jacó fez isso? Porque ele entendeu duas coisas, Liu. Dízimos e oferta está ligado a duas coisas. Primeiro, fé. Segundo, obediência. Ele sabia que o seu avô fez isso quando se encontrou com Melquisedeque, devolveu para Melquisedeque o dízimo de tudo que ele ganhou naquela guerra, quando foi resgatar o povo de Sodoma e Gomorra.
Ele devolveu o dízimo. E ele sabia que todos os seus antepassados fez isso. Então ele disse, não serei eu que vou ficar de fora dessa. E tem pessoas que quer ficar de fora disso. Então você nessa noite tem a oportunidade de cair para dentro. Devolve teu dízimo, devolve tua oferta, devolve a tua primícia. Que Deus, Ele quer fazer os teus caminhos prosperar. Salomão vai dizer, se encherão de vinho os teus lagares e se transbordarão os teus celeiros de semente. Amém? Glória a Deus. Então faça isso com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Tamires, vem cá, minha filha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Estende as mãos para a irmã Tamires aqui, gente. Abençoa ela. Senhor, está aqui a tua filha que vai ministrar a tua palavra, meu Senhor. Eu sei que o Senhor já ministrou no coração dela aquilo que o Senhor quer falar neste lugar. Senhor, nós abrimos os nossos corações para receber a tua palavra nesta noite. Que a tua filha seja instrumento nesta noite, Pai. E que ela seja nesta noite usada pelo Senhor, como nunca foi antes. E que tudo que ela fale, Pai, seja a partir do teu Espírito, não a partir da vontade dela. Pai, nós abençoamos Tamires, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor seja com ela neste lugar. Deus, pedimos também que a tua bênção esteja sobre a vida de cada ofertante e dizimista da tua casa nesta noite. Que os teus filhos, eles sejam alcançados por ti. Que a tua bênção nunca se aparte. Que as janelas dos céus sejam abertas. E que bênçãos sem medidas caia sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Como eu estou feliz de estar aqui com vocês, né? Glória a Deus. Queria convidar vocês a abrirem o Salmo 126. É algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. É o Salmo da irmã Amanda ali, né? Ela tem vivido. Amém? Não achou não? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até as outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enchestes o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas e com cânticos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? É um salmo que no final a gente consegue enxergar algo muito bom. Algo grandioso que o Senhor fez pelo seu povo. Mas se a gente for olhar no decorrer aqui, no versículo 24, gente. No capítulo 4, ele fala que o Senhor restaurou a sorte deles. Então, se o Senhor restaurou a sorte deles, é porque eles estavam quebrados. É porque eles estavam em uma situação onde eles precisavam ser moldados novamente pelo Senhor. Aqui ele fala de um povo escolhido pelo Senhor, ao qual eles ouviram ao Senhor, mas não obedeceram ao Senhor e decidiu fazer aquilo que eles entendiam que necessitava ser feito. E como nós já ouvimos muito ser ministrados aqui, a nossa pastora ela sempre fala acerca de cativeiro, que para alguém ser levado para esse lugar é necessário ter cometido algo. E esse povo foi levado para o cativeiro simplesmente por desobedecer à voz do Senhor. E eles
foram levados para esse lugar. E era alguém como nós hoje, né? Um povo escolhido pelo Senhor. Alguém que o Senhor já tinha feito grandes coisas no meio deles. Como eles falam, restaura-nos novamente, Senhor. Então, eles estavam ansiando que o Senhor fizesse na vida deles aquilo que um dia o Senhor já tinha feito. E assim o Senhor começou a ministrar no nosso coração, no meu coração, acerca das coisas que o Senhor tem nos falado, acerca das coisas que o Senhor requer de nós nesse tempo. Mas muitas vezes nós estamos presos em um lugar do passado. Como ele fala aqui, quando o Senhor nos trouxe de volta, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, era como um sonho. Eu nem acreditava que o Senhor ia fazer isso nas nossas vidas. Então, coisas que eles passaram lá atrás, coisas que eles viveram e eles ainda permaneciam naquele lugar. Apesar do Senhor ter feito grandes coisas, eles ainda não acreditavam que o Senhor era o suficiente para transformar a vida deles novamente. Eles não criam que o Senhor era capaz de reconstruir a vida deles. Esse povo, eles viviam em um lugar onde tinha a adoração. No meio da adoração, eles adoravam o Senhor, eles cantavam ao Senhor, mas faltava algo. Eles necessitavam ser restaurados. Porque não adianta a gente ter uma vida que a gente queira estar buscando ao Senhor intensamente, que a gente queira estar jejuando, que a gente queira estar orando, se a gente não reparar as brechas das nossas vidas. Como foi assim na reconstrução dos muros. Eles tinham tudo naquele lugar para que eles fossem viver bem. Eles tinham uma adoração, eles tinham a palavra naquele lugar. E por muito tempo pode ser como a gente vive hoje, né? Quando a gente está no culto, quando a gente ouve a palavra, a gente é impactado com aquilo. A gente volta para casa decidido a fazer algo em Deus. A gente volta para casa decidido a mudar a nossa história. Mas de repente, por ter uma falha, por ter uma brecha, o inimigo das nossas almas, ele entra e impede de que isso seja feito em nós. Ele impede de que haja uma restauração completa nas nossas vidas. E nós voltamos a ficar presos em um lugar. Nós voltamos a deixar de crer que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu acredito que eles estavam caminhando a longos passos para um lugar onde eles deixaram de ouvir ao Senhor e nem sequer eles percebiam. Eles estavam tão insensíveis fazendo a sua própria vontade e eles caminharam para um lugar distante do Senhor e de repente quando eles se depararam, eles já estavam cativos. Eles já estavam presos. E o Senhor quer nos restaurar nesse tempo presente das nossas vidas. O Senhor quer pegar aquilo que nós estamos trazendo de peso, aquilo que estamos impedindo de caminhar no Senhor, aquilo que a gente coloca como um empecilho para avançar no Senhor. O Senhor quer restaurar a nossa sorte. Como fala aqui que as outras nações se regozijaram com aquilo que o Senhor fez. Como é bom alguém ser restaurado. Como é bom que as nossas vidas sejam restauradas. Como é bom as nossas vidas impactar outras vidas, outros lugares. Como é bom isso acontecer conosco. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário apenas uma coisa. A gente decidir permanecer no Senhor e se arrepender. Porque aqui ele fala que eles saíram com lágrimas. E quando a gente chora é porque a gente tem algum sentimento em nós. Seja de alegria, seja de arrependimento. Então eles saíram por um caminho chorando, arrependidos daquilo que eles tinham feito no Senhor. Então, para que a gente saia desse lugar de cativeiro, para que a gente alcance a restauração do Senhor nas nossas vidas, a gente precisa se arrepender. E como fala que eles saíram caminhando, fala de um processo. Um processo de arrependimento nas nossas vidas que ele precisa começar
com a nossa confissão diante do Senhor, com a nossa declaração diante do Senhor da dependência, reconhecendo, como nós sempre vemos o Senhor chegar diante, né? Um dos exemplos, Caim, Adão, eles pecaram, o Senhor chegou diante dele, o Senhor sabia tudo o que tinha acontecido, mas o Senhor queria ouvir deles aquilo que eles tinham feito, para que o Senhor pudesse restaurar. Mas, contudo, eles negaram. E nesse caminho de restauração, de arrependimento das nossas vidas, a gente não pode deixar que o orgulho nos alcance. Porque muitas vezes não é legal a gente chegar diante de alguém para pedir perdão por algo que a gente fez. Confessar algo que a gente fez e que traz vergonha. Muitas vezes não é fácil. E a gente não pode deixar que o orgulho ele nos segue, para que o Senhor não restaure a nossa sorte. A gente sabe que se nós, enquanto povo de Deus, se a gente não tiver a nossa vida restaurada, nós só serviremos como um mau testemunho. Hoje, como nós somos cristãos, pequenos cristos, como nós representamos a Cristo, se a gente não permitir que o Senhor toque em áreas das nossas vidas e que o Senhor nos restaure, nós só serviremos de vergonha. Nós só serviremos para escandalizar o nome do Senhor. Mas não foi para isso que o Senhor tem nos chamado. O Senhor fala que nós somos os seus embaixadores, embaixadores de Cristo. Mas por que permanecer em um lugar onde a gente se esconde daquilo que o Senhor quer fazer? Muitas vezes a gente acredita que todo mundo tem uma palavra do Senhor nas nossas vidas, daquilo que o Senhor disse que faria. Mas a gente se encontra em um lugar onde o Senhor não tem nem acesso ao nosso coração e a gente chega a desacreditar. Será que realmente o Senhor vai fazer? Se Deus falou, Ele vai cumprir. O que não pode é a gente endurecer o nosso coração, fazendo com que os nossos ouvidos se fechem para que a palavra do Senhor não entre e não nos transforme. E aqui ele fala que todos aqueles que são restaurados, todos aqueles que eles são livres, eles adoram ao Senhor. A sua boca se enche de cântico, a sua boca se enche de riso, a sua boca se enche de alegria. Isso demonstra que o Senhor nos encontrou, que o Senhor mudou algo dentro de nós. Isso representa um processo do Senhor nas nossas vidas. A gente ser grato a Deus por tudo aquilo que a gente tem passado, por tudo aquilo que a gente tem vivido no Senhor. Porque do que se queixa o homem, se não for daquilo que Ele mesmo tem plantado? Então o Senhor, quando Ele fala que Ele trouxe de volta, o Senhor fez. Eu estou vendo o que tem acontecido contigo. Eu tenho visto o lugar que tu está. Mas como tu tem caminhado um caminho de lágrimas e de arrependimento, eu vou te trazer de volta. Eu vou te trazer para um lugar aonde eu realmente quero que você esteja. Um lugar onde eu possa acessar o seu coração. Um lugar onde eu possa te moldar. Um lugar onde você possa ouvir a minha voz. Um lugar onde os seus lábios não mais murmurarão daquilo que eu estou fazendo. Mas um lugar onde haverá apenas gratidão no nosso coração. Então, o que o Senhor tem compartilhado comigo é um pouco disso. E aquilo que mais trazemos para hoje é porque nós queremos avançar algumas etapas sem passar por esse processo de restauração. Só que a gente sabe que se a gente avançar, se a gente pular as etapas de nossas vidas, uma hora a gente vai ter que voltar atrás para reparar essas coisas. Então, se o Senhor tem nos dado todos os dias oportunidade de nos reposicionarmos nele, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos chamado para um lugar de humildade, para um lugar de rendição, para um lugar de arrependimento, um lugar de oração, um lugar onde Ele possa nos acessar. Não tem por que a gente endurecer o nosso coração. Não tem por que a gente impedir que o Senhor faça com que a igreja avance, com que as outras pessoas conheçam o seu nome.
Porque a gente vai estar sendo egoísta. A gente vai olhar para a nossa própria vontade e vai esquecer que um povo ele precisa ser alcançado. A minha vida foi alcançada porque alguém orou por mim, porque alguém se posicionou. Assim também são as outras pessoas que necessitam ser alcançadas pelo Senhor. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Se a gente quer restauração dentro da nossa família, se a gente quer ver os nossos filhos, os filhos de vocês, né, que eu ainda não tenho, restaurados, a gente precisa permitir que o Senhor acesse as nossas vidas. A gente precisa passar por esse lugar, por esse processo de arrependimento, para que o Senhor nos molde e que faça de novo em nós e através de nós. Amém? É isso que eu tenho para compartilhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É o que a irmã já falou, né? Não vou pregar de novo, não. Só para não estragar o sermão da irmã. O povo ficou grato a Deus quando eles saíram do cativeiro, aonde eles ficaram 70 anos presos. Porque, como disse a irmã, eles não obedeceram ao que Deus havia falado a respeito da vida deles. Eles tinham uma palavra sobre a vida deles. E a palavra que eles tinham sobre a vida deles era obedecer ao Senhor. E se eles ficassem debaixo da palavra de obediência, como está escrito lá em Deuteronômio, a Bíblia diz: o teu inimigo ele virá por um caminho e por 7 eles fugirá de você. Mas se você desobedecer, o teu inimigo ele virá e vai te alcançar. Foi o que aconteceu com Israel. Eles não obedeceram a palavra do Senhor. E na verdade a pessoa que foi o provocador dessa situação foi o rei Ezequias. Ele foi o provocador de tudo isso. Porque quando ele estava para morrer, quando o Senhor disse: arruma a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver, então pega a tua casa e coloca ela em ordem. Naquele momento ele orou, a gente sabe que ele orou, ele chorou, ele virou para a parede, ele disse ao Senhor: Senhor, tu lembra dos teus feitos, lembra do que eu fiz para o Senhor, eu fui fiel ao Senhor, eu fiz muita coisa, então se lembra aí. Deus se lembrou. E Deus disse: Isaías, volta lá e diz a ele que ele não vai mais morrer. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E Deus acrescentou os 15 anos. Só que, quando chega alguém lá na casa dele, depois de algum tempo, que ouviu falar da doença dele, e que ouviu falar de como ele foi restaurado, essas pessoas foram lá lhe fazer uma visita, mas foi uma visita maldosa. Não foi uma visita de alguém que estava preocupado com a saúde de Ezequias. Foi alguém que estava querendo saber o que era que Ezequias tinha. E ali eles chegaram na casa de Ezequias como um boca aberta. Por isso a Bíblia diz: orais e vigiais, para que não entre em tentação. E ele, como um boca aberta naquela hora, mostrou tudo que tinha dentro do seu palácio, e o ouro que possuía, porque, para os que não sabem, Salomão deixou muita coisa, né? Tinha muito ouro, muito escudo de bronze, ouro para tudo quanto era lado, e a galera, e aqueles caras viram tudo aquilo ali e disse: pronto, já sabemos onde vamos invadir. Já sabemos onde vamos invadir. E ele: eu tenho tudo isso. E gente que gosta de ficar se engrandecendo, igual certas pessoas que dizem que só tira foto de iPhone. Então, acaba acontecendo certas coisas, hein, pastor? E aí, o profeta chega para ele e diz: quem são esses homens? O que foi que você fez? O que foi que você mostrou para eles? Olha, esses homens são pessoas que vieram de terra longínqua. Sim, e eles queriam o quê? Não, eles vieram saber como era que estava a minha saúde.
E depois disso você fez o que? Não, eu mostrei para eles tudo que tem aqui em Babilônia, em Israel. Aí o profeta disse, pois é, um dia, esses homens vão voltar, e esses homens vão levar tudo que está aqui. Esses homens vão pegar os teus filhos e vão levar para o cativeiro. Esses homens vão pegar esta cidade, vai queimar, vai destruir tudo que está nesta cidade. Agora fica despreocupado. Fica despreocupado. Porque isso não vai acontecer em teus dias. Vai ser nos dias dos teus filhos. Aí ele vai e decreta a sentença. Boa está a palavra. Ainda bem que não é nos meus dias. Amaldiçoou toda a sua geração. Ele amaldiçoou. Ao invés de naquele momento que ele ouviu aquela palavra dele se arrepender, se jogar no chão e dizer, Senhor, não faz isso não, tem misericórdia de mim, porque a Bíblia disse que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E ele, depois de passar pelo que ele passou, ele não foi capaz, Maurício, ele não foi sensato, pai Alberto, de chegar para o Senhor e dizer, Senhor, não faz isso não, tem misericórdia, eu errei, eu pequei. Porque se Deus foi Deus para ouvir ele restituir 15 anos de vida dele quando ele estava doente, será que agora Deus também não seria Deus para mudar aquela sentença na vida dele? E dos seus familiares? E daquela cidade? Não, ele fez o contrário. Sabe como é que se chama isso? Egoísta. Eu estou bem, quem quiser que se dane. Isso chama-se egoísmo. Eu lembro de uma professora que eu tinha, e ela dizia para mim o seguinte, Jair, tu faz isso? Não vou fazer não, professora. Problema seu, eu já estou feita. Quer fazer não, não faz. Agora quando chegar no fim do ano que tu não passar, não reclama. Aí chegava no fim do ano, eu não passava, eu não te avisei. Recuperação. Porque todo mundo que não passa por uma prova tem que passar por ela de novo, irmão. Todo mundo que não é aprovado em uma prova tem que passar por ela de novo. Então, Ezequias, ele foi isso, egoísta. Ele amaldiçoou a sua geração, ele não orou pelos seus filhos, ele não quis que aquela sentença fosse mudada. Ele não quis. Porque se ele quisesse, ele buscava o Senhor. Se ele quisesse, ele fazia como seu antepassado, Davi, que na hora que Deus estava matando o povo, por causa de um erro que Davi cometeu. Quem foi que cometeu o erro, irmão? Foi Ezequias ou foi o povo? Foi Ezequias. E Davi, por ter cometido um erro na hora que Deus estava matando o povo, que Davi viu aquela situação, ele se jogou no chão e disse, Senhor, quem pecou foi eu. Se tem alguém que pode ser punido, esse alguém sou eu. Deixa esse povo em paz. E quando ele disse isso, na mesma da hora, Deus mudou a sentença. Deus é poderoso para fazer muito mais do que o que pensamos ou do que o que imaginamos. Deus é poderoso, irmãos. Então, Ezequias, ele não teve a humildade de chegar e dizer, não, Senhor, faz isso não. Poderia lembrar, Davi deu um trabalho doido, guerreou muita guerra, derramou muito sangue, o Senhor não deu nem condições a ele de construir esse templo maravilhoso, o seu filho construiu no lugar dele, e agora destruir tudo por causa que eu mostrei essas coisas. Não, Senhor, faz isso não, eu tenho certeza, Lio. Diante do que eu conheço do meu Deus dentro da Bíblia, eu tenho certeza absoluta que Deus não ia deixar aquilo acontecer. Mas ele disse, não, essa palavra é boa, profeta, mas ainda bem que não vai ser comigo. O que é que eu entendo? Não podemos ser egoístas. Não podemos ser egoístas. E aí, o tempo passou.
ele tem um filho, e esse filho dele faz bagaceira em Israel. E aí só vai fazendo o quê? Acrescentando mais a ira de Deus. E aí chega um tempo que os caldeus invadem Israel e leva tudo, destrói tudo, bota fogo em tudo. O bronze que estava nas pilastras, Tamires. Bronze, quando recebe fogo, ele faz o quê? Fogo para derreter, que não vai ficar nada aí. Chão que era tudo de ouro, fogo, porque vai derreter tudo e a gente vai levar tudo. Não podemos levar o chão todo nas costas, nós derrete ele e leva. Escudo, espada, tudo que tinha, eles levou, ao ponto de deixar a cidade em total desolação e miséria. Levou tudo. E chega lá, eles agora vão viver no cativeiro por um período de quantos anos? 70 anos. A ponto de muitos daqueles que estavam ali, naquele lugar, não acreditar mais que ia sair daquele cativeiro. Não acreditava mais, porque os anos passavam e as coisas não aconteciam. Os anos passavam e nada acontecia. E as coisas só pioravam. Até pessoas no cativeiro se levantou para dizer: vamos matar os judeus, porque esse povo não gosta de se dobrar diante de nós, vamos matar. Até sentença para matar eles lá, decreto para matar eles lá, foram estabelecidos. Para exterminar, para acabar com tudo, não ficar ninguém. Vamos acabar com tudo. Mas Deus é Deus de palavra. Deus é Deus de aliança. E Deus, ele tinha uma aliança com Abraão. E a aliança de Deus com Abraão era: a tua descendência será dona de tudo isso aqui. E se tem uma coisa que Deus não faz, é se esquecer de nenhuma das suas promessas, as quais que Ele não faz. Talvez você que está aqui nesta noite diz: eu tenho uma palavra, mas eu estou vendo o tempo passar e as coisas não estão acontecendo. Eu quero te dizer nesta noite: Deus não se esqueceu de você. As promessas deles ainda se encontram de pé. E aí no dia em que ele sai do cativeiro, no dia em que a palavra se cumpre, quando a gente vai ler no livro de Ezequiel, aquela palavra que está lá no capítulo 37, que eu já vi muita gente batendo em muitos, por causa daquela palavra, o vale de osso seco. Ei, você está seco, e aí pau. Não, gente, Deus estava falando, mostrando o estado de descrédito, o estado de desolação, o estado de incredulidade que Israel se encontrava. Era daquilo que Deus estava falando. Mas Deus também, ele, na mesma visão, ele traz e diz a Ezequiel: vou restaurar tudo novamente, porque Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou restaurar, Ezequiel. O povo está aí dizendo: acabou a nossa esperança. Quem é que vai nos restaurar? Quem é que vai nos tirar daqui? Porque é fácil quando você olha, né, para os quatro cantos e não vê perspectiva de nada. Não vê nada, Tamires. Não vê nada. De lá eles não podiam sair sem a mão divina ser com eles. Porque ele estava debaixo de uma palavra. A porta de saída estava fechada. Por isso em Apocalipse vai dizer: a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então não tinha como, por mais que eles tentassem, irmã Érica, por mais que eles fizessem o que eles quisessem fazer, eles não iam sair do cativeiro antes que a palavra de Deus e o tempo que Deus estabeleceu se cumprisse. Mas no dia que chegou o momento final, no dia que cumpriu-se os 70 anos, Deus tirou o povo daquele lugar. Aí você vai dizer: no dia que voltamos do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, os nossos lábios
eles se encheram de riso, e as nações olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por esses, por isso eles estão alegres. Por causa disso, irmão. Então, o que eu entendo dentro desta palavra que a irmã ministrou, e eu só estou cumprimentando, por favor. O que é que eu entendo? É que uma vida de obediência, uma vida de arrependimento, ela vai te livrar de muitas coisas ruins que estão sobre a tua vida. E uma vida de obediência vai te levar para o lugar da conquista. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que Deus possa ajudar cada um de nós aqui nesta noite a entender a sua palavra. E não ficar andando por aí pelo aquilo que a gente acha que está certo, mas pelo contrário, vamos andar pelo aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Amém? Que você possa sair desta noite, desse lugar, refletindo tudo que Deus falou e ministrou ao seu coração. Nessa noite eu quero dar alguns avisos. Eu já vou parar por aqui. Não era eu pregador e não foi. Eu acho que até preguei demais. E logo eu vou estar dispensando você, depois que a irmã Milena der uma palavra com alguns aí. Amém? Na verdade é a todos, né? Que são membros da igreja. Está aqui, ó. Milena quer dar uma palavra no final do culto. Milena nem aqui não está, mas glória a Deus. Ela aparece. Amém? Participe da sala de oração do Google Meet, das 13 às 14 e das 22 às 23. Ontem eu não entrei porque eu não dormi de quinta para sexta. Foi pegado ontem, não foi? Mas glória a Deus, foi tudo para a glória de Deus. E eu cheguei em casa com o olho ardendo igual a pimenta. Eu não costumo dormir 10 horas da noite. Antes de 10 horas eu estava para dormir, Charles. Não, bora dormir agora, todo mundo. É porque se eu for dormir, depois elas iam dormir e chegava lá e ia me acordar, e aí? Eu tenho o privilégio de dormir na cama com duas mulheres, irmão. Uma é minha esposa e a outra é minha filha. Que não dorme sozinha ainda. Glória a Deus. Aí eu fui dormir, eu não acabei não entrando na oração ontem. Mas hoje, em nome de Jesus, eu vou estar lá. Amém? Culto da semana. Sábado, reunião mensal de liderança, como eu já falei no começo. Amanhã à tarde nós vamos estar aqui, todo mundo unidos e reunidos, adorando o Senhor. A pastora Marcela está com uma palavra violenta. Não, o pior, não é porque ela está presente nem puxando a sardinha, o pior é que ela é violenta. Misericórdia. Então ela está com uma palavra violenta para ministrar amanhã à tarde para nós. Aqueles que vão estar aqui, eu aconselho a você estar. Amém? E domingo pela manhã também. A partir das 9 horas é o nosso Manhã com Deus. Você que não fez a sua contribuição ainda, procure o nosso irmão Lucas, que ele está ali, entronizado, sentadinho, diante da sua esposa ali, assim, com os braços cruzados, e aquele rapaz lá, ó. Procure ele, né? Olha lá, ele levantou até a mão para que ficasse identificado melhor, para os que não... Enfim, então você procura Lucas, você que não deu ainda a sua contribuição, contribua, né? Para que a gente faça uma festa para o Senhor neste lugar. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, domingo à noite nós temos Santa Ceia. Amém?
Domingo à noite será a nossa Santa Ceia. Não se esquecendo de continuar em oração pela vida do nosso apóstolo, pela vida do pastor Plínio, pela vida da sua família. Guarde os nossos irmãos em oração. Esse daqui eu vou deixar para dar domingo, né? É porque a gente está, agora em noite a gente está, né? Então a gente tem que ficar por igual, não é isso? Porque senão vai sair daqui, aí, tá vendo que a gente hoje... Não, então esse daqui só domingo. Aí, irmão, quem falou foi quem pode. Eu, né, tenho que me submeter, né? Não posso falar nada, mas, né, sei lá, vai que, né? Também segunda-feira nós temos culto de homens. Mesmo assim a gente ganha, não tem jeito. Amém? Segunda-feira nós vamos ter culto de homens, né? E nós, o pastor, ele ontem falou com a gente, e aí disseram assim, não, vai fazer uma farofa com ovo. Ele gritou, que negócio de farofa com ovo, rapaz? Ele pretende, nós pretendemos assar uma carnezinha lá segunda-feira, amém? Então você já sabe como proceder. Glória a Deus. Amém? Hoje é o aniversário da irmã Letícia, cadê ela, gente? Não estou vendo ela aqui, mas também é o nosso aniversário de Luan, cadê ele? Também não está aqui. Mas é o aniversário também de Lucas, de Vilma. Vem cá, Luquinhas, para a gente orar por você. Como já foi falado, a nossa irmã Milena, ela quer dar uma palavra com os irmãos que vai participar da apresentação do Dia das Mães. Agora botaram a coisa certa, mas aqui está... Tenho que falar de acordo com o que está, né? Mas agora consertaram. Então vamos lá. Amém, queridos? No demais, não temos aviso a dar. Mas eu quero dizer a você que, como sempre, o nosso apóstolo não está aqui, gente, mas a sua esposa está aqui. Nós, os pastores desta casa, estamos aqui representando também a pessoa dele. E como diz a palavra, honra não é quando a pessoa está presente. Honra é quando ela não está presente. Assim como nós honramos a ele, nós vamos honrar a nossa apóstola também, em nome de Jesus. Vem cá, Lucas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para cá e abençoa o irmão com aquelas bênçãos que tu queria para a tua vida. Sim, meu Pai, nós abençoamos Lucas, Pai, e agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida que o teu filho está fazendo. Obrigado, meu Senhor, por ele, pela sua família. Deus, eles têm sido bênção em nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor continue acrescentando anos de vida a Lucas, a sua esposa. Pai, que a sua casa esteja coberta com as tuas bênçãos, com a tua prosperidade a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos por eles nesta noite, abençoando e agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida que Lucas faz. Em nome de Jesus, você aplaude mais uma vez. Amém? Glória a Deus. E os demais também que fizeram aniversário, que não estão aqui. Amém, queridos? E então, você vai em paz, em nome de Jesus, que Deus ele te abençoe e te fortaleça, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a tua vida em nome de Jesus.